E hoje acontece para valer a apresentação do novo comandante do Flamengo, o técnico Tite. Começa os trabalhos para valer à frente do mais querido Brasil nesta terça-feira. E o técnico Tite já começa os trabalhos com 4 desfalques nesta primeira semana de trabalho à frente do mais querido Brasil. Hoje também acontece uma reunião importante pela renovação do atacante Bruno Henrique, que o Flamengo sinalizou positivamente para um aumento salarial do atacante Bruno Henrique. Por outro lado, o técnico Tite, inclusive, já deixou claro que gostaria da manutenção do atacante para a próxima temporada. Por se falar na próxima temporada, o Flamengo planeja avaliar a folha salarial e alguns atletas que têm contratos com o Flamengo até o final de 2024 pode deixar o clube antes do encerramento de seu contrato. Eu vou trazer todos os detalhes para você, que inclusive tem a situação envolvendo o goleiro Santos, Guilherme Varela, lateral direito, também a situação envolvendo os zagueiros Pablo e Davi Luiz. Então fica coladinho com a gente. Vou falar também sobre as palavras do técnico Dorival Júnior, que quebrou o silêncio sobre o técnico Tite no Flamengo e rasgou elogios ao novo treinador do mais querido Brasil, já em relação ao Walter Casagrande, comentarista, que detonou a diretoria do Flamengo e desejou boa sorte a Tite. E ele disse ainda, o Tite vai precisar. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora. Então não perde nada, já cola comigo. Aproveita, se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever, ativar o sino da notificação, deixar teu like marotaço nesse vídeo e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Pois já começo falando, claro, sobre a apresentação de Tite. Chegada de Tite ao CT do Ninho do Urubu já acontece nesta terça-feira. E o Tite já começa os trabalhos com 4 desfalques. Eric Pulgar, Arrascaeta, Gerson e Alan. Lembrando que Eric Pulgar, Arrascaeta e Gerson estão com as respectivas seleções para a disputa das 2 rodadas de eliminatórias para a Copa do Mundo neste mês de outubro. Ou seja, a data FIFA que começou nesta última segunda-feira e vai até o próximo dia 17. O trio só retorna da data FIFA no dia 18 de outubro, um dia antes do jogo entre Flamengo e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sem recuperar, também tem a situação envolvendo o volante Alan, que passou por cirurgia recentemente. Tite chega ao Ninho do Urubu na manhã dessa terça-feira e já comanda o primeiro treino na parte da tarde. Com 9 dias à disposição e sem jogos, o treinador terá uma espécie de mini intertemporada para começar os trabalhos à frente do Flamengo. Então assim, vamos torcer para dar tudo certo para o Tite nesse comando do Flamengo aí, já iniciando os trabalhos hoje. O elenco do Flamengo, lembrando, se representa só na parte da tarde. O treino está marcado para acontecer às 16 horas, horário de Brasília, mas o Tite já se apresenta ao CT do Ninho do Urubu já pela manhã. E à tarde dá treino aí, o primeiro treino, a equipe do mais querido do Brasil. Já com a chegada do técnico Tite, algumas pessoas já começam a criticar, outras começam a elogiar. O Walter Casagrande, comentarista Casagrande, ele detonou a diretoria do Flamengo e desejou boa sorte para o técnico Tite. Olha só o que ele falou. Para Tite, a pior parte será conviver com uma direção incompetente, com pouquíssimo conhecimento de futebol. No Corinthians, trabalharia com Dúlio e Alessandro, o que seria péssimo. No Flamengo, no entanto, consegue ser ainda pior, com Landim e Marcos Braz. Boa sorte, Tite, você irá precisar. Olha só as palavras do Casagrande, aí Walter Casagrande, comentarista, em relação à chegada do Tite ao mais querido Brasil. Outro também que inclusive falou sobre a chegada de Tite ao Flamengo foi o técnico Dorival Júnior, técnico aí
campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, pelo mais querido Brasil, agora que está no São Paulo e recentemente agora foi campeão, inclusive disputando a final da Copa do Brasil, campeão pelo São Paulo da Copa do Brasil. O técnico Dorival Júnior também falou sobre a chegada de Tite ao Flamengo, inclusive elogiou bastante o técnico do mais querido Brasil, e ele falou o seguinte: na minha visão, Tite é um dos profissionais mais preparados, não só do país, mas como do mundo. É uma pena não ter alcançado o sucesso na seleção, mas é um profissional de altíssimo nível. É o melhor treinador do país. No Flamengo, Tite terá material suficiente para montar uma grande equipe no clube, declarou aí o técnico Dorival Júnior, meus amigos, aí elogiando bastante a chegada do técnico Tite. E com a chegada do técnico Tite, o Flamengo promete fazer uma grande reformulação no elenco para a próxima temporada. Tanto jogadores que têm contratos se encerrando agora no final de 2023, como também alguns atletas que têm contratos se encerrando no final de 2024, mas não tiveram oportunidades agora em 2023. Jogadores que podem deixar o clube, ou seja, ser negociado, ser emprestado, como é o caso do goleiro Santos, o lateral direito Guilherme Varela, os zagueiros Pablo e Davi Luiz. A informação trazida lá no portal Coluna do Flamengo diz o seguinte: o Flamengo planeja abrir espaço na folha salarial para 2024 e não dificultará a saída de jogadores que sejam procurados por outras equipes. Na visão da diretoria, alguns nomes do atual elenco rubro-negro podem ser negociados ainda este ano ou à medida que propostas oficiais cheguem à Gávea. Conforme as informações do Coluna do Flamengo, 4 jogadores que ainda têm contrato com o Flamengo em 2024 estarão em lista de negociáveis: o goleiro Santos, o lateral direito Guilherme Varela e os zagueiros Pablo e Davi Luiz. O defensor Rodrigo Caio, que tem vínculo com o mais querido Brasil até o fim deste ano, não deve ter contrato renovado para a próxima temporada. Então o Flamengo promete fazer uma grande lista, realmente aí de jogadores que devem deixar o clube, uma grande reformulação. A lista de negociáveis já faz parte de uma das ideias da diretoria para a próxima temporada de 2024. No último ano da gestão à frente do Flamengo, o presidente Rodolfo Landim pretende reformular parte do elenco do clube. Dessa forma, os atletas com vínculo para 2024, mas que não tiveram espaço em 2023, como é o caso de Santos, Varela, Pablo e Davi Luiz, podem ser vendidos ou emprestados para outras equipes. E Tite terá participação das conversas para resolver essa situação dessa reformulação no elenco, principalmente o Tite. Junto ao desejo da diretoria de reformular parte do elenco, a chegada da nova comissão técnica será fundamental para definir o futuro dos jogadores citados. O ex-treinador da seleção brasileira, Tite, começa os trabalhos no Flamengo durante a data FIFA deste mês de outubro e terá reunião com o departamento de futebol do clube para analisar caso a caso, meus amigos. Então tá aí situação envolvendo alguns jogadores que devem deixar o Flamengo, mesmo tendo contrato se encerrando só no final de 2024. O Flamengo já planeja aí, já está colocando na lista de jogadores negociáveis para poder, se realmente chegar aí, alguma proposta, interesse de outras equipes, o Flamengo não vai dificultar a saída desses atletas, como o caso do goleiro Santos, Varela, Pablo e Davi Luiz, Lembrando que o Flamengo tem outros atletas que têm contratos se encerrando agora no final do ano, como é o caso de Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, que não deve continuar, mas Everton Ribeiro e Bruno Henrique. É sobre essa situação que a gente agora vai falar, que é sobre Everton Ribeiro e Bruno Henrique. Sobre Everton Ribeiro, o Flamengo ainda não abriu nenhuma negociação concreta para poder renovar o contrato de Everton Ribeiro. O jogador, inclusive, deixou claro que não existe nada, nem conversas de um lado, nem conversas do outro, mas está atento a ouvir a proposta do Flamengo. Ou seja, o Flamengo pretende renovar com Everton Ribeiro. Só que o Flamengo não tem pressa nesse momento, vai esperar realmente aí a decisão do técnico Tite. Essa é uma das informações que recebemos. Agora, em relação ao atacante Bruno Henrique, meus amigos, hoje
acontece uma reunião para valer. Uma reunião para botar um ponto final, uma pedra e resolver a situação do Bruno Henrique no Flamengo. Bruno Henrique tem tudo para continuar no mais querido Brasil a partir da próxima temporada. Inclusive, o Flamengo já sinalizou positivamente com um aumento salarial, que é o que Bruno Henrique pretende para poder fechar com o mais querido Brasil. O técnico Tite, por outro lado, já deixou claro que gostaria de ter a manutenção de Bruno Henrique para a próxima temporada. E o jornalista Júlio Miguel Neto, ele trouxe lá no seu perfil oficial no Twitter a seguinte informação. Olha só, o Flamengo sinalizou positivamente para um aumento salarial na renovação de contrato com o atacante Bruno Henrique. Negociações dessa terça-feira é um jantar e pode selar o acerto. O técnico Tite, inclusive, já deixou claro que gostaria da manutenção do atleta, que também quer ficar no Flamengo. Você, torcedor rubro-negro, você gostaria de ver o Bruno Henrique continuando no mais querido Brasil para a próxima temporada? O que você acha sobre essa reunião que deve acontecer hoje? Tem que selar hoje ou não tem que selar? Por mim, já deveria ter selado há muito tempo esse acerto com o Bruno Henrique. Essa é a minha opinião. Então vamos aguardar essa reunião e é claro que a gente vai trazer todos os detalhes para você ficar por dentro de tudo, beleza? O de agora foi isso, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco a gente volta com mais informações do nosso clube de regatas do Flamengo. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.